Paz seja convosco. Meus queridos, eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 13 em diante, que diz o seguinte: levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Divisão entre eles. Louvado seja o Senhor. Queridos, uma das palavras de Jesus, e que muitas das vezes as pessoas não entendem, ou acham dificuldade para entender, é quando Jesus disse que ele veio para trazer divisão. Ele disse que com a sua vinda haveria divisão dentro de um lar, que talvez o marido ficasse contra a esposa contra o marido, pais contra filho, filho contra pais. Mas não é que Jesus veio trazer, queridos, uma forma de separar a família, não. Jesus ele veio falar de uma divisão que acontece justamente quando as pessoas passam a crer no Senhor. As pessoas elas passam a se dividir. Eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu na minha família. Na minha família, tá? A minha esposa, ela se converteu primeiramente. Ela aceitou Jesus, ela recebeu Jesus antes de mim. Foi ela que me ganhou para o Senhor. E quando ela entregou a vida dela para Jesus, e ela passou a servir ao Senhor, começou a ter briga dentro de casa. Porque outrora nós saíamos juntos para beber. A primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, foi ensinar ela a dirigir. Porque nós íamos para a festa e eu bebia até cair. E aí ela não bebia, e quando terminava a festa, eu ia me arrastando para dentro do carro, e ela dirigia o carro até em casa, me trazia para casa bêbado. Queridos, quando ela então entregou a vida dela para Jesus, ela deixou de me acompanhar para as festas. E aquilo me trouxe chateação. E a gente passou a brigar, porque eu precisava dela na festa, primeiro como a minha companhia da minha esposa, e segundo porque eu precisava dela para dirigir o carro de volta para casa. Então isso trouxe divisão. É desse sentido que o Senhor está falando. Que pessoas vão acompanhar a palavra de Deus e outras não. E isso poderá gerar divisão entre elas. Jesus, ele previu isso, né? Ele mostrou antecipadamente que isso haveria de acontecer. Mas que não é que isso seja necessário que aconteça, mas que vai acontecer. Tá, queridos? Não há um lucro em cima disso, não há uma vitória em cima disso, não. Infelizmente isso vai acontecer porque as pessoas não vão comungar da mesma fé. E por conta disso haverá divisões. Olha só o que acontece aqui. Um cego é curado por Jesus. Um cego de nascença. Jesus cospe no chão, faz uma lama, uma espécie de lodo, né, queridos? Mexe a saliva com o barro, faz uma lama e passa nos olhos do cego. Manda o cego lavar os olhos em um tanque e o cego volta vendo. E agora, o que acontece? Os fariseus, os religiosos da época, aqueles, queridos, que diziam que acreditavam em Deus, mas não havia sinais da parte de Deus na vida deles, se levantam contra este cego. Ao invés deles ficarem felizes com a vitória do cego que agora está vendo, eles ficaram com raiva, ficaram chateados. Começaram a questionar, começaram a dizer que o cego se passava por cego para enganar as pessoas ao receber esmolas. Começaram, queridos, a criticar, tentaram menosprezar o milagre de Jesus na vida daquele homem. Por que você dizia que era cego e agora você está enxergando? Como é que isso aconteceu? E ele falou: olha, eu não sei, só sei que um homem chamado Jesus, fez uma lama com saliva e passou nos meus olhos e eu fiquei curado. Ao invés de se alegrarem, estavam chateados. Você percebe que o texto que nós terminamos de ler diz: e houve divisão entre eles. Ou seja, uns ficaram de um lado, negando o milagre, acusando Jesus de impostor. Outros ficaram do outro lado, se alegrando porque aquele cego agora está vendo. Não importa. Não importa o que aconteceu, o importante é que o cego está vendo. Ele vai ter agora uma possibilidade de viver uma vida melhor do que aquela que ele vivia. Você já imaginou, queridos, como era a vida de um cego há 2000 anos atrás?
Hoje em dia, nós temos até Olimpíadas, onde os cegos estão correndo, fazem uma série de exercícios. Nós temos diversos exemplos. Nós temos uma corredora brasileira que ela mora sozinha no apartamento dela, ela faz comida, ela faz tudo. Porque os recursos de hoje, a tecnologia de hoje, facilitam a vida de alguém que tem uma deficiência visual. Agora imagina, há mais de 2000 anos atrás, o único recurso que um cego tinha era a voz para pedir esmola. Me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Estava fadado a viver uma vida difícil, a uma vida, queridos, sedentária, passando necessidades. Ainda mais se ele fosse filho de famílias humildes. Ia precisar de alguém que carregasse ele até a porta da igreja, trouxesse da porta da igreja ou para a porta da cidade e trazer de volta para casa. Sempre dependendo dos outros. Era uma vida difícil. Agora, enxergando, ele pode trabalhar, ele pode produzir, ele pode constituir família, porque ele vai ter condição de sustentar uma esposa, filhos. A vida do homem mudou radicalmente. Mas as pessoas, ao invés de se alegrarem, se entristeceram. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, muitos dos que se diziam meus amigos se entristeceram. Perderam o pagador de bebida. Perderam aquele que bancava, as festas. Ficaram com raiva, se afastaram de mim. Sabe por quê? Porque perderam a famosa boquinha, aquela oportunidade de beber às custas do outro. Muita gente se afastou. Mas os verdadeiros amigos continuaram do meu lado. E disseram: Merivan, não importa se você a partir de hoje não bebe mais, não usa mais drogas, se você não vai mais estar conosco na festa, a nossa amizade continua a mesma. E não mudou, passaram a respeitar a minha decisão. Agora preste atenção numa coisa, te prepara, porque quando a tua vitória chegar, te prepara porque quando Deus trouxer a bênção na tua vida, o diabo vai usar pessoas para tentar, que eles te atacar, te ofender, para fazer você perder a alegria de ter a vitória. É você ter a bênção na mão e estar triste. Como pode, queridos, alguém estar com fome, ter comida na mão e não querer comer? Não tem lógica. Mas é isso que o inimigo vai tentar impor sobre a sua vida. Vai tentar fazer com que você não consiga nem desfrutar daquilo que o Senhor está produzindo para você, da bênção que o Senhor está trazendo na sua vida. Quando eu recebi Jesus, meu coração se encheu de alegria. Eu me senti livre, me senti leve, me senti mais disposto. Meu casamento foi restaurado, minha família foi restaurada. Eu estava feliz, mas eu tinha ditos, entre aspas, amigos, me acusando, me condenando, reclamando da decisão que eu tinha tomado. Tentando, queridos, apagar aquela alegria que o Senhor colocou no meu coração. E eu tive que entender que o meu casamento estava desmoronando, estava acabando, e aqueles que agora estavam reclamando, naquela época não me ajudavam em nada. Eu parei para pensar, vem cá, o que esse pessoal contribuiu na minha vida? O que esse pessoal me ajudou? Eles não estavam nem aí se meu casamento estava acabando, só queriam beber as minhas custas. E agora estão reclamando porque eu estou feliz? Não, esse pessoal não é meu amigo. No máximo serão colegas. Eles precisam de Deus assim como eu também precisava. Eu quero dizer para você, vai sempre existir um levante da parte do inimigo contra você. Toda vez que você tentar se aproximar de Deus, o inimigo vai se levantar para te impedir. Toda vez que Deus colocar uma vitória na tua mão, o inimigo vai trazer pessoas para dizer que isso não vale nada, que isso não presta, para reclamar, para brigar com você, para tentar tirar do teu rosto o sorriso que Deus colocou. Aquele semblante que outrora era triste, sabe, queridos, de um semblante muitas das vezes de uma pessoa fracassada, derrotada, e que Deus veio ao teu encontro e mudou e colocou agora um semblante de alguém vitorioso, o inimigo vai tentar vir e tentar desfazer aquilo que Deus fez. Você só tem que estar atento. Aquele homem foi confrontado, queridos, pelos fariseus. Você está mentindo, você nunca foi cego. Chamaram os pais dele vieram e eles falaram para os pais dele com muita raiva: vem cá, vocês disseram que esse homem era cego, como é que agora ele está vendo? Que negócio é esse? Os pais ficaram com tanto medo que os pais disseram assim para os fariseus: ele é de maior, pergunte para ele sabe o que ele faz, ele já é responsável por si mesmo. E até os pais não quiseram entrar no mérito, porque os fariseus estavam demasiadamente com raiva.
estavam chateados. Querido, só tem uma pessoa no mundo que fica chateado quando Deus te dá uma vitória. Essa pessoa chama-se o diabo. E ele vai usar todos que está ao seu alcance para transferir essa chateação para você. Para dizer que não vai dar certo, que não vai funcionar, que tudo não passa de um sonho, de uma ilusão, de uma utopia, e que você, queridos, não vai vencer coisa nenhuma. Mas eu estou aqui para dizer para você, no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, que Deus marcou já o dia da tua vitória. Deus marcou o dia da tua bênção. A tua história vai mudar. A tua vida vai mudar no momento em que você permitir que o Senhor toque nos teus olhos. Ele vai mudar a tua visão. Eu tenho dito, queridos, aqui, que a primeira coisa que Deus faz na vida de alguém que se encontra com Ele é mudar a visão. A primeira coisa que Deus vai fazer é fazer com que você enxergue a vida, as situações, os problemas pela ótica de Deus e não pela ótica humana. Na ótica humana a gente vê problema, dificuldade, não vê solução, não vê resposta. Na ótica de Deus a gente vê no meio de um problema uma possibilidade. A gente vê numa situação difícil uma chance de exercitar a palavra de Deus. Quem olha pela ótica de Deus, queridos, tá? Até enxerga problemas, mas ele enxerga também a solução, a vitória. Deus, ele vai mudar a tua visão. Assim como ele tocou nos olhos daquele cego, ele vai tocar nos teus olhos, vai fazer você enxergar a vida de uma outra forma. Que muitas pessoas que hoje te cercam, que hoje te bajulam, não são teus amigos, são apenas colegas. São pessoas, queridos, que estão ali à tua volta porque você tem alguma coisa para oferecer. Mas a partir do momento que você não tiver mais nada para te oferecer para elas, elas vão te deixar sozinha. E é nessa hora que você estiver sozinho ou sozinha, que você vai entender que você nunca esteve só. Deus sempre esteve contigo. Você que não percebeu, você que não olhou. Deus, ele quer te ajudar. Deus, ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Mas esteja preparado para o levante do inimigo. Vai se levantar contra você, vai usar pessoas que você ama, pessoas da sua família, pessoas do teu círculo íntimo de amizade, para confrontar a tua decisão. Mas não permita que essas pessoas usadas pelo inimigo estraguem a tua bênção ou a tua vitória. Porque quando chega o final da noite, elas vão para a casa dela, e você vai para a sua casa, colocar a cabeça no travesseiro e passar talvez a noite chorando. No outro dia elas estão lá, te bajulando, falando coisas para ti, mas em hipótese alguma estão te ajudando a mudar de vida, a sair da situação que você está vivendo. Deus é o único que estende as mãos para você. Aquele cego vivia o tempo todo mendigando. Talvez aqueles fariseus que outrora estavam brigando porque ele foi curado, talvez nunca deram uma esmola para ele. Nunca ajudaram ele, mas agora estavam brigando porque ele estava enxergando. Jesus foi o único que estendeu as mãos para aquele homem e mudou a história e a vida dele. Jesus hoje estende as mãos em tua direção. Agarre nas mãos dele. Segure nas mãos dele. Sabe, queridos, permita que ele te agarre também. Deus é um Deus que se deixa ser encontrado. A Bíblia diz que nós haveremos de procurar o Senhor e nós o haveremos de encontrar. Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aplica o teu coração nessa busca para encontrar o Senhor. Ele vai se deixar ser encontrado por você. E quando você se encontrar com ele, ele vai te abraçar. Agarre na mão dele, porque ele vai te conduzir para uma vida muito melhor. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Vai haver divisão. Pessoas vão se afastar de você. Pessoas vão estar do teu lado. Pessoas vão ficar contra você. Mas o importante, se você se encontrar com Deus, você será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa abençoada. E você terá a condição de abençoar outras pessoas também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde essa mensagem no seu coração. É a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, te apresentar todas as pessoas que estão, meu Pai, me assistindo nessa hora. Meu Deus, e pedir que essa mensagem possa tocar os seus corações. Que eles possam ter essa certeza, meu Pai, que quando eles se aproximarem de Ti, o inimigo também vai se levantar contra eles. Vai usar pessoas contra eles, de repente até pessoas, meu Pai, que eles amam. Vão tentar, meu Deus, Pai amado, prejudicar, impedir. Vão tentar atrapalhar, meu Deus, a alegria da vitória. Mas, meu Deus, que os teus filhos tenham certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que teus filhos permaneçam firmes diante do Senhor, posicionados ao teu lado.
Eu declaro, Deus, a bênção e a vitória do Senhor sobre todos. É o nosso pedido de oração no teu nome, Pai. Abençoe poderosamente e confirme a vitória em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, ainda tem muita coisa boa da parte de Deus no nosso programa. E não esqueça, prepare seu copo com água. No final eu estarei consagrando o copo com água e abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai seja convosco.